Dali, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast GR no seu, no nosso canal Galo React, Léo Brasil aqui. Hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo um pouquinho diferente no nosso podcast, porque hoje eu quero falar de polêmicas. Afinal de contas, essa foi uma semana aí que a gente não teve muito futebol. Na verdade, a gente teve futebol quase nenhum, só teve Série B. Mas a gente ainda teve muitas polêmicas, tanto aquelas que a gente vê, como aquelas que a gente não vê muito. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui e conversar um pouquinho sobre elas e tal, trazer, tanto que eu ia trazer antes de trazer um outro vídeo solo, né? Eu ia trazer aqui os vídeos que já estão gravados do podcast com os convidados, mas a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente. Porque isso aqui é uma situação meio que, abre aspas, emergencial, né? Algo que a gente tem que conversar do momento. Então, esse podcast de hoje ele tem alguns direcionamentos sobre essas polêmicas. A primeira delas que eu quero trazer são coisas que já não são desde hoje ou de ontem que acontece. Já acontece há muito tempo, só que agora está um pouco mais encoberto e tem muita gente que acaba não observando. É o seguinte, como não teve futebol, obviamente eu vou em todos os portais aí que falam de todos os times para poder procurar notícias, informações, ficar bem informado, né? Afinal de contas, eu estudo os times, o que tá rolando para poder não falar besteira aqui, né, para vocês e tal, para não chegar aqui, por que você tá falando mal de ciclano e não ter um argumento decente, ou por que você tá falando bem de fulano? Né, a gente tenta buscar as informações diferente de outras pessoas que vão na base do achismo. Mas eu vou buscar as informações. E aí eu fui em vários portais, né, que falam de todos os times do país. E todos eles têm uma coisa muito em comum. A primeira delas que eu queria trazer para vocês, obviamente, são portais que são geridos principalmente no Rio de Janeiro ou em São Paulo, tá? A maioria desses portais. E é bem complicado, eu falo pra vocês que é realmente bem complicado, salvo uma exceção ou outra, e eu tô falando aqui, eu nem vou trazer imagem dos portais porque não convém, né? Tanto que eu trouxe no podcast justamente que é um lugar mais pra bater papo, pra conversar sobre algo, do que trazer imagens e tudo mais, e também não quero me complicar. Mas se você entrar em qualquer um desses portais grandes aí que falam de todos os clubes, você vai saber do que eu tô falando, porque você chega, por exemplo, nos canais ali do Flamengo. Vamos começar já com a polêmica. O Flamengo, você chega ali, você tem notícia de que o Pedro se torna um artilheiro do Brasil, a Arrascaeta é um grande jogador do clube, a polêmica do Gabriel Barbosa ali num cantinho um pouquinho menor, sabe? Umas coisinhas assim que você vê. Você chega ali no portal do Corinthians, Cássio se despede da torcida do Corinthians, grava um vídeo emocionante e tudo mais. E é engraçado porque essa notícia do Cássio é a que a gente pode pegar assim como maior, foi justamente o catalisador, porque a mesma notícia que tem no portal falando do Corinthians é a mesma notícia que tem falando no Cruzeiro, né? É a mesma coisa, porque o Cássio tá saindo do Corinthians basicamente para ir pro Cruzeiro. Só que a diferença com que eles retratam isso é muito grande. E novamente, tudo que eu vou falar aqui, gente, não tem relação com a torcida, tá? Não tem relação com a torcida de Flamengo. Nesse momento não. Depois eu vou falar alguma coisa sobre torcida e tudo, mas nesse momento não. É quem gere mesmo, quem faz a gestão aí de mídia para os clubes nesses sites, né? Então, eu tô falando geralmente diretamente dos portais. Por exemplo, tô falando do Corinthians agora, não é pra falar mal da torcida do Corinthians, não tem nada a ver. Só que quem faz a gestão de uma notícia também faz a gestão da outra, né? A galera pega as notícias ali e publica do jeito que acha conveniente. Onde eu quero chegar? O catalisador para eu fazer esse vídeo foi justamente o Cássio. No portal do Corinthians, Cássio se despede, grande ídolo, vai deixar saudades, parte da torcida ficou triste com a saída do Cássio. É mais ou menos assim esse tom das notícias no portal do Corinthians. Aí você chega no portal do Cruzeiro e olha que eu vou defender adversário, mas eu preciso falar isso que é muito interessante. Você chega no portal do Cruzeiro, os caras descendo a ripa no Cássio. O Cássio realmente vai sair do Corinthians pra poder defender o gol do Cruzeiro. Cruzeiro que teve tantos problemas com goleiros.
Cruzeiro que está aí num momento de reconstrução. Cássio vai ter que pegar um desafio gigante. Sabe, a mesma notícia com tons diferentes para times diferentes. E o que eu notei? Obviamente os times do eixo, eles têm as notícias de forma mais branda, mais serena para dar a notícia. Até a notícia do Gabigol que eu falei, não tá descendo a ripa falando que ele falou mal, não. O Gabriel Barbosa admite que errei, perdão, sabe, nas páginas do Flamengo. Aí você chega nas páginas de outros clubes com notícias similares, jogador fulano de tal pego bêbado na balada, que não sei o que, e várias coisas assim. Entendeu onde eu quero chegar? Então, os tons para determinados times são diferentes, especialmente quando se trata de Flamengo, Corinthians, o Palmeiras, que olha que eu gosto do pessoal do Palmeiras, assim, tem parceria com a torcida, mas a gente tem que ser sincero, né? Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Fluminense. São os 4 que geralmente as notícias são super brandas. Tem outros também, Botafogo, às vezes. Botafogo nem tanto, que eles não gostam muito do Botafogo, principalmente do Vasco. Até mesmo dentro do próprio eixo, você vê o Vasco, por exemplo, tem um tratamento um pouquinho diferente do Flamengo. Um pouquinho não, pra caramba diferente do Flamengo. Mas o que me chamou a atenção foi que a mesma notícia que estava no site do Corinthians é a mesma notícia que está no site do Cruzeiro, em vários portais, só que com tons muito diferentes. Muito pejorativo pro lado do Cruzeiro e muito otimista, muito, sabe, utópico por parte do lado do Corinthians. Então isso me chamou muita atenção, e essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você. Você pode ir lá pegar as notícias? Pode. Eu não tô falando que as notícias estão erradas não, tá, gente? Estão falando mentira nos portais. Não é isso. Eu não tenho nem como apurar e falar isso, tá? Tanto que eu olho vários portais da mesma notícia, do mesmo time, justamente para ver se as notícias estão batendo em todos os portais. Se não tem alguém que tá falando alguma besteira, e geralmente as notícias estão batendo. O que faz a diferença entre um portal e outro é o tom com a qual aquela mesma notícia é dada. Tá? Eu não tenho como dar exemplos, porque se eu der um exemplo aqui, né, pode até queimar o filme aí e tal. E não é isso que a gente quer no momento. O que eu quero com essa polêmica aqui agora, primeiramente, é chamar a sua atenção, torcedor. A sua atenção para quando você for buscar informações, seja sua ou seja do seu rival, veja com carinho as informações, pegue o que você achar útil, mas toma cuidado com o tom que eles estão usando. Porque eles fazem de propósito, tá? Para que a torcida do Flamengo continue apaixonada pelo Flamengo e para gerar uma repulsa, por exemplo, na torcida do Cruzeiro ou na torcida do Atlético com relação ao próprio time. Eles fazem muito isso, eu já vi várias vezes, tá? Então tome cuidado. É algo similar, eu não lembro das notícias na época que eu não acompanhava, todas. Mas eu lembro que quando o Ronaldinho foi pro Galo, as notícias com relação a ele chegar no Galo eram repulsivas. As notícias dele saindo no Flamengo eram pró-Flamengo contra o Ronaldinho. Descendo a ripa no Ronaldinho e defendendo o Flamengo aí pelas atitudes e tal e tudo mais. E a gente sabe, quem acompanhou as notícias aí, que o buraco é bem mais embaixo, né? A situação ali foi bem diferente. Então é só para dar um exemplo. Toma cuidado com relação a essa questão aí das notícias, porque às vezes eles podem dar a notícia verdadeira com um tom que vai te pender muito mais pro lado que eles querem. Se acontece algum problema ali, eles vão fazer você pender pro lado do clube. Até na própria situação do Gabigol, eles vão começar a colocar tudo em cima do jogador, tá? Só que, o cara tava com a camisa do Corinthians errados. O time que valoriza os seus ídolos, ele tem que blindar o ídolo, tá? E isso aí eles estão deixando simplesmente a desejar. Porque eles querem clique, eles querem notícia, eles querem que você vá lá ver o que tá falando, tá? Então, eles vão descer a ripa no Gabriel Barbosa, de todas as formas, pró-Flamengo, defendendo o Flamengo. Para que você seja passivo a estar do lado que eles querem. Por mais que a notícia seja verdadeira.
tá? Só que ninguém tá vendo, por exemplo, o lado de que o Gabriel Barbosa, e eu tô falando aqui como um cara que não gosta dele, e aí nós vamos pra segunda polêmica, né? Já tô emendando a segunda polêmica aqui sem querer, mas já vou entrar na segunda polêmica então da semana, foi justamente esse caso do Gabriel Barbosa. Porque o que mais me chama atenção nas notícias? É justamente o fato de que ele estava usando a camisa, errou pra caramba, e principalmente, eu até tinha falado antes, e depois eu fui ver inclusive um vídeo do Rica Perrone que falou exatamente o que eu falei na live quando eu tava com vocês. O vídeo do Rica saiu depois da minha live, então ele acabou falando exatamente o que eu falei. Não porque ele assistiu minha live, óbvio, porque eu acho que ele não sabe nem que eu existo, mas porque o pensamento acabou batendo, o pensamento com relação à parte de marketing, de jogador. Se o Gabriel Barbosa fosse um cara mais inteligente, mais esperto, ele já teria chegado ali na frente pego um celular ele mesmo e falado, ó, gente, isso aqui aconteceu qualquer coisa, foi uma brincadeira de um amigo meu que acabou dando ruim e tal, ou então, eu usei a camisa porque tava sem outra. Enfim, você podia ter dado um monte de desculpas ali na hora, falado, eu tô fechado com o Flamengo, que não sei o que, Flamengo é meu time do coração, onde eu tenho todos os meus títulos, tá. Esse aí foi o erro do Gabriel Barbosa, né? Porque, cara, o cara tá dentro da casa dele, ele pode usar o que quiser, mano. O que não pode acontecer é o que eu falei na live, o Rica falou no vídeo dele e eu vou repetir nesse vídeo. O que não poderia acontecer é chegar um filho da mãe e bater a foto do cara com a camisa dentro de casa. Vocês acham realmente que o Hulk usa a camisa do Galo o dia inteiro em casa, ou o Matheus Pereira usa a camisa do Cruzeiro o dia inteiro em casa, ou seja quem for? Não, gente, eu não tô falando nem que eles usam camisa de outros times, não. Mas, poxa, eu já vi várias vezes, por exemplo, vários jogadores usando camisa do Lakers, do Los Angeles Galaxy, de qualquer time de basquete que curte. O próprio Ronaldinho desfilava aí com uma porrada de camisa de time diferente, de vários esportes diferentes, e ninguém criticava, entendeu? Mas o Corinthians é um adversário do Flamengo. Mas aí todo mundo é. Todo mundo é. E no Flamengo ali, por exemplo, você pode tirar 2 ou 3 que são torcedor do Flamengo, que torcem realmente pro Flamengo. Os outros não torcem, gente. A mesma coisa em todos os times, no Galo, no Cruzeiro, no Palmeiras, no Paysandu. Todos esses, gente, não existe isso. Todos os jogadores têm o seu clube do coração e o clube que eles defendem. Alguns coincidem do clube do coração ser o que eles defendem? Coincidem. Alguns transformam o time do coração no time que eles defendem? Acontece muito. Aqui no Galo, por exemplo, aconteceu pra caramba. O Vitor não era atleticano de vir pra cá, não, gente. O Vitor sempre foi torcedor do time do Sul. Ele se apaixonou pelo time aqui. Hoje ele trabalha dentro do time aqui. E mesmo assim, ninguém garante que o próprio Vitor, por exemplo, não tenha ainda um carisma, uma paixão por um clube do coração da infância dele. Eu não sei se é o Inter, se é o Grêmio, qual time que é. Mas ele é de lá, saca? Então, assim, os principais problemas pra mim aqui no caso do Gabriel Barbosa, do lado do Gabriel, foi justamente quem tirou a foto, porque um cara desse ele não devia deixar entrar dentro da casa dele. Ele deveria realmente ter descido além quem foi essa pessoa, porque ele sabe quem foi. Na casa dele não estava lotada, não. Dá pra ver pela foto ali que ele tinha poucas pessoas ali, então dá pra ele identificar quem tirou essa foto. E a segunda, e divulgou, né? Tiraram e divulgaram. E a segunda coisa é ele não chegar e não admitir de cara, chegou a falar que a foto era falsa, gente. Então, assim, esses foram os erros do Gabriel Barbosa. Agora eu vou falar dos erros do Flamengo, que são os que não são publicados nos sites aí de notícia, tá? Que primeiramente, o Flamengo não blinda seus ídolos. É impressionante. Não blinda. Quando o cara parar de jogar, ficar uns 7, 8, 10 anos sem jogar, aí o torcedor do Flamengo vai ovacionar como os grandes jogadores que já foram um dia, como é o caso aí de outros atletas do passado, que mesmo com um passado muito dúbio em relação a várias coisas, né, vários títulos que o Flamengo conseguiu e tá provado aí na internet, é só acessar, gente. Qualquer site aí que fala, vocês vão ver que muitos títulos dos grandes ídolos flamenguistas foram conquistados aí na base do apito. Então, mas mesmo assim a galera ovaciona. E o Gabriel Barbosa conseguiu um feito que eu, particularmente, como atleticano, eu falo que, poxa, eu vi muito pouca questão de apito em 2019. Foi mais uma questão de futebol mesmo. Sabe? Pode ter tido erro de apito, arbitragem ruim? Pode, gente. Eu não tenho como lembrar de todos os jogos, não. Mas, poxa, ele fez isso numa época que era mais difícil.
Ele não precisou de ter 5, 6 jogadores de vários times adversários expulsos ou ganhar no tribunal para poder, né? Então ele participou de uma geração que conseguiu ganhar títulos pelo Flamengo de uma forma um pouco mais difícil, né? E mesmo assim o cara tá sendo apedrejado pelo time, pela torcida, porque o cara estava vestindo a camisa dentro de casa e alguém fotografou de má fé e postou. Sabe, é claro, mas se fosse no Atlético, o Hulk vestindo a camisa do seu adversário. É óbvio que eu ia ficar chateado, mas o Hulk eu tenho certeza que ele ia chegar e explicar a situação, gente. E mesmo se não explicasse, ele é ídolo do Galo. Ele chegou aqui no Atlético e nos deu 3 títulos no mesmo ano. 2021 ele fez o Galo crescer de patamar absurdamente. Eu vou criticar o cara porque ele tava usando a camisa de outro time em casa. Apesar que hoje o Hulk, eu acho que ele virou atleticano de vez, né? Se não virou, ele tá fazendo muito bem o papel ali, mas pra mim ele virou atleticano de vez. Sabe? Então tem isso, gente. Sabe? E assim, a forma com a qual o Flamengo tá lidando com isso é patética. É patética. Ah, vou tirar aqui um pouquinho da sua mesada, né? Vou tirar 10% da sua mesada. Vou tirar de você a camisa que você gosta. Sua camisa não vai ficar mais com o número que você gosta. Agora você vai ter que ficar com o número que você não gosta. Viu, Gabriel? É dureza, né, gente? Aí a torcida quer que a camisa 10 mude para outro jogador. Quer dizer, imagina, chega um cara aqui, igual quem que pegou... Teve alguém que vestiu a camisa 49 recentemente. Eu não lembro quem que vestiu a camisa 49 no Atlético. Vou até conferir aqui, peraí. Eu fui pesquisar só pra não falar besteira, mas era ele mesmo, eu tava na cabeça, era o Patrick. Patrick chegou e vestiu a 49 aqui no Galo, que era a camisa do Ronaldinho Gaúcho. Aí a galera vai descer a lenha do Patrick porque ele vestiu a 49? Fez nada aqui no Galo, mas ele vestiu a 49, que foi do Ronaldinho Gaúcho. O Hulk tem a 7 hoje, depois quem vier depois do Hulk não pode vestir a 7. Reinaldo, um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Um cara que, se você pode entrar no YouTube aí e pegar os vídeos do Reinaldo, você vai falar como é que esse cara não foi consagrado um dos maiores jogadores, como é que não ganhou bola de ouro. É simples, tiraram os títulos dele, cara. Tiraram os títulos dele. Os títulos de relevância que o Reinaldo ia ganhar, tiraram. Porque senão ele seria, sim, talvez aí o segundo maior jogador da história do Brasil. Perdendo só pro Pelé, porque Pelé não tem jeito. Sabe? Quer dizer que os caras não podem usar a camisa do Reinaldo mais, a 9? Porque o Reinaldo usou. Depois veio um tanto de gente com a 9 aqui no Atlético que era uma draga. Não merecia, mas ninguém ficou choramingando por causa do número de camisa. Aí chega a diretoria dos caras e quer... Vamos tirar a camisa 10 e vamos dar uma multinha pra ele. Depois a gente vê o que faz. E a torcida dos caras vai embarcando. É isso que eu acho engraçado, né? E aí vem essa questão também da polêmica dos ídolos, né, cara? Porque o Cássio... O Fábio era ídolo do Cruzeiro, foi pro Fluminense. O Cássio é ídolo do Corinthians, tá saindo pro Cruzeiro. O Gabriel Barbosa é ídolo do Flamengo, tá sendo rechaçado pela torcida. O que tá acontecendo com a galera que não valoriza mais os ídolos, gente? É uma coisa que tá me chamando muita atenção também. É óbvio que vai chegar um momento que os grandes ídolos vão perdendo força, né? Vai chegar a idade e tal. Mas não, você tem que fazer o cara sair do seu clube, depois dele te dar tantos títulos, igual o Gabriel Barbosa deu pro Flamengo. O cara tem que sair do clube pela porta da frente, com honraria. Não é enxotado e perdendo o número, não, gente. Isso é uma coisa muito pequena, sabe? Muito pequena mesmo. Então, eu queria trazer essa questão da polêmica aí, porque tá meio absurda, né? Tá meio fora de controle. Bem como essa do Cássio também, que igual eu falei, gente, é só acessar. Não acessa um site só, não. Acessa vários sites na página do Corinthians e na página do Cruzeiro. Você vai ver a mesma notícia de formas diferentes. E era mais uma coisa que eu queria trazer aqui pra vocês, tá? Outra coisa que foi bem discutida aí durante a semana, que é mais uma polêmica aí da nossa semana, é justamente a questão do Inter e do Grêmio, né, galera? Principalmente com relação aos torcedores. Vamos lá.
Primeiro tá tendo toda aquela questão, aquela discussão com relação a mando de campo, a como que vai reorganizar o jogo desses times. Tá tendo uma complicação muito grande, tem gente querendo inverter mando de campo para poder ter o campeonato, sabe? Enfim, é muita coisa que tá acontecendo para poder ajeitar. Eu já falei para vocês com relação a essa primeira questão do futebol. Deixando um pouquinho de lado a questão do Sul, né? Que a gente já sabe que é complicado. Aliás, tá aqui, ó, futebol pelo Sul. Vai ficar aí um tempinho ainda. Galera, chega lá, doa lá, hein, galera. Dá uma força aí. Acho que deve estar até aqui na descrição. Se não tiver, é atletico.com.br. Procura lá o Instituto Galo, que vocês vão achar todas as informações, que eu já divulguei várias vezes aqui. Mas essa questão da polêmica aí, tem gente querendo mudar o mando de campo, trocar, inverter, né, e tal. Enfim, fazer várias coisas. Uns para ajudar, outros para atrapalhar. A questão é que esses times realmente vão ser prejudicados. Não tem jeito, não tem como. O que deveria ter sido feito já pela CBF? Que é o maior problema aqui, é a CBF. Primeiro, não tinha que ter deixado nas costas dos clubes decidir o que ia fazer. A própria CBF, que é a entidade, deveria ter tomado suas providências. Não tomou. Falou assim, decidam aí vocês que eu vou na onda. É engraçado que para outras coisas eles não aceitam a votação dos clubes, mas para isso teve que chamar os clubes para escolher, né, o que queria fazer. Por quê? Porque se a maioria falasse que queria continuar com o campeonato, eles iam falar, não, mas vocês que quiseram, a culpa não é nossa. Agora teve a parada, vocês que pediram a parada, a culpa não é nossa, agora vai ter que ter mais jogo, sabe? Então a galera tá fazendo muito aí essa questão de jogar no colo dos clubes a responsabilidade. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, reunião no dia 27. Isso é absurdo. Isso é patético. É patético. A torcida do Inter, do Grêmio, do Juventude e as outras também que estão disputando séries C e D não merecem isso, gente. Fora que eles deixaram a galera da série C e da série D pra lá, né? Cagaram. Se eu não me engano, aí tem um time na Copa do Brasil que também faz parte lá, que é das divisões inferiores que passou e que vai ter problemas também, porque ninguém tá se importando com os caras. Eu não lembro se é o time que tá jogando contra o Palmeiras, eu não lembro qual deles que é. Eu só sei que tem um dos times lá que não tem, vai ter que se virar pra arrumar estádio, pra arrumar tudo, porque Copa do Brasil não vai parar, né? Copa do Brasil não vai parar. Então, tanto o Inter, quanto o Grêmio, quanto o Juventude, como outros times estão sofrendo na mão da CBF, que tá esperando até o dia 27 para resolver um negócio que deveria ter sido resolvido há 2 semanas atrás. E a resolução é muito simples, chama todos os 20 clubes da Série A, junta todos os dirigentes numa sala, pega o do Inter, do Grêmio e do Juventude, coloca na frente e pergunta para eles: olha, a gente tem as opções de continuar o campeonato para poder ajudar, a gente tem as opções de parar o campeonato só por um período até vocês se reestruturarem. O que vocês acham melhor para fazer? A gente tem que pensar em todo mundo, tá, gente? A gente não vai poder, infelizmente, ficar só por conta do que acontece no Sul. É a realidade, a gente sabe que é isso, tá, gente? Então, o que vocês vão fazer? O que vocês querem que a gente faça? O que vocês acham melhor para vocês? Vocês querem que os times não rebaixem? Enfim, o que vocês acham mais interessante? Todo mundo concorda com isso? Né? Vocês concordam aí com o não rebaixamento dos clubes do Sul? Ou eles continuarem, ou não participarem, ou participarem? O que vocês acham melhor? Ninguém pensa em fazer isso. Eles querem sentar ali e decidir quando for conveniente para eles, faltando um dia para voltar os jogos, só do Campeonato Brasileiro, que a Copa do Brasil parece que é outra entidade que manda, né? Que a Copa do Brasil não parou. Enfim, então é uma bagunça, é uma zona, a gente não entende o que passa na cabeça da CBF e tá prejudicando principalmente esses caras, né? Hoje nós temos ali o Inter que tá treinando lá em São Paulo para poder jogar em Itu, né? Para voltar a disputa ali nas Copas continentais, e aí não tem como, né? Não vão parar o continente por causa de um estado brasileiro. Eles mal parariam se tivesse um problema no país inteiro, está num estado brasileiro, mas eles ainda tiveram um pouquinho de decência de definir os jogos mais para frente e passaram por outro mês, para pelo menos ter uma forma de reestruturar ali minimamente para os times jogarem, né? E a mesma coisa o Grêmio tá ali treinando fora do seu estado, tentando colocar as coisas no lugar. Se eu não me engano, o Grêmio vai jogar no estádio do Curitiba, e é isso. O Curitiba também vai acabar sendo prejudicado, porque
vai ter o dobro de jogos que teria no seu estádio, então o gramado vai ser prejudicado. É muita coisa acontecendo, muitas polêmicas aí por trás que a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer, né? O pessoal não dá um retorno pra gente. E os retornos que dão são muito pobres, tá? E agora falando um pouquinho de Atlético, né? Já falei de todas as polêmicas do que eu penso. E falando um pouquinho de Atlético, tem várias coisas acontecendo nos bastidores, né? Muita coisa... Eu não sei se é boa ou se é ruim, né? Não só pela questão das convocações, eu acho as convocações legais, os atletas merecem. Apesar que o nosso calendário, se fosse melhor, não prejudicaria nenhum clube, né? Era só eles fazerem um calendário decente, mas nem isso a CBF tem a capacidade de fazer. E as principais questões que estão pipocando são, primeiro, a questão do Júnior Alonso, que eu, sinceramente, estou muito dividido com relação aos meus pensamentos sobre a volta do Júnior Alonso, que está sendo especulada aí. Muita coisa, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, muita coisa é exagero, tá? Toma cuidado com isso, porque eu vejo muito torcedor se frustrando por causa de notícias, como por exemplo, teve uma notícia aí que pipocou pra caramba na semana, foi sobre uma postagem aí que o Júnior Alonso fez, enigmática. O que será? Será que é voltando pro Galo? Gente, vamos com calma com o Andor Santa de Barro. Eu sou tanto que vocês veem aqui no canal que eu não comento muito especulação, eu não gosto de trazer especulação, a não ser quando tá naquela época ali que não tem futebol, né? Aí a gente comenta um pouco sobre as possíveis vindas e idas, as negociações que a galera mais comenta, né, e tal, mas eu não gosto muito de fazer isso não. Eu prefiro realmente falar com a coisa que já tá acontecendo. Por exemplo, tem a questão do Bernard. O Bernard já é certo. Ele vai voltar pro Atlético no meio do ano, vai antecipar a sua volta para fazer a preparação antes para estar pronto quando abrir ali a janela e ele puder ser inscrito no BID. Isso tudo aí já é notícia e já é fato. Já comprou ali a passagem. No Panathinaikos ali ele tá jogando um bolão. E muito pra mim dessa questão do Bernard é questão psicológica do Bernard. Eu acho que ele tava jogando bem, mas agora ele começou a jogar muito mais porque assinou com o Atlético, que é o clube do coração dele. A gente sabe que o Bernard é atleticano de berço. Né? A gente teve contato com ele, a gente já conviveu, tanto galera que só acompanhou no time, como quem acompanhou ele por fora também e tal. Então a gente sabe que ele tem a criação de atleticano. Por isso ele ficou tão animado em voltar. E por isso o futebol dele deu uma evoluída. A questão mental pro jogador faz muita diferença. Agora, galera faz um alvoroço gigante por causa de um post do Júnior Alonso. Você não sabe nem se é pra você ou se é porque ele ganhou o clássico lá no país onde ele tá disputando. E já estão falando de volta de Júnior Alonso. Sendo que já não é mais o estilo do perfil do Atlético hoje, né? O Atlético tá priorizando jogadores um pouco mais novos, que vão mesclar aí, ajudar a crescer tecnicamente o time, depois vão virar boas vendas, né? Já foi a época que o Atlético foi um time para receber jogador por 6 meses, 1 ano, seja o que for, um tempo menor, o cara poder aposentar. Hoje em dia o cara tem que vir no Galo para jogar, tem que estar em alto nível. E esse é o meu medo, porque se o Júnior Alonso, que é um cara que eu sou muito fã do Júnior Alonso, para mim foi um dos maiores zagueiros que já vestiu essa camisa. Estrangeiro, sem dúvida. Eu não lembro, pelo menos da minha geração, né? Eu não vi nenhum zagueiro estrangeiro jogar tanto. Pode ser que outros até cheguem fácil, mas até o momento, pra mim é o maior estrangeiro da zaga que eu vi jogar a camisa do Galo. E olha que já tivemos outros grandes nomes e tudo, mas esse jogou bola no Galo, né? Não adianta nada chegar por um Godin, que é um cara mundialmente conhecido, e não fazer nada no Galo. O Gilberto Silva, não lembro se ele jogou na zaga. Eu acho que ele foi volante. Mas enfim. Um tempinho zagueiro, mas zagueiro mesmo é o Júnior Alonso. E assim, eu tenho medo. E quando ele fez a primeira volta, que ele veio por empréstimo, porque tava tendo a guerra ali. Ainda tá tendo, né? Mas enfim. Quando tava tendo ali a questão da Rússia, ele não voltou bem. E eu tenho medo dele não voltar bem de novo e estragar aquela imagem que eu tenho do Júnior Alonso. Então eu tô muito dividido com relação a essa questão aí.
Mas e você? Me conta aí nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa disso, sabe? O que vocês, principalmente os atleticanos, pensam com relação a essa questão do Júnior Alonso aí e outras questões também. Lembrando, tá, galera, que em breve nós vamos ter aí o vídeo também de outros assuntos. Nós vamos conversar bastante. Eu quero fazer mais podcast do Galo. Nós vamos falar bastante do Galo também. E vamos ter outras grandes novidades, tá? Mas as polêmicas principais que eu queria trazer, principalmente dessa semana sem futebol, são justamente essas questões que vêm me incomodando bastante, tá? Como questão positiva, só quero acrescentar que eu inclusive postei lá no meu X, né? Que é a entrega aí das doações já chegou lá no Sul. Boa parte do que foi recolhido pelo Galo, né? Então eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso. Postei, se você ainda não viu, vai lá no nosso X, no @GaloReact, também no nosso Instagram, mas essas notícias, eu não lembro se eu postei no Instagram, no X com certeza eu postei, que no X eu coloco mais notícias mesmo, informações. No Instagram geralmente eu coloco uma ou outra informação, mas é mais coisa do canal. Então, dá uma chegada lá pra você ver que as postagens ficaram bem legais. Galera do Internacional postou bastante coisa no recebimento, inclusive o mascote do Inter segurando a camisa do Galo, foi bem legal. Um grande abraço para todos vocês aí do Sul. Espero que realmente um pouquinho que cada atleticano fez aí para virar uma grande coisa, que chegue a vocês e assim ajude mesmo de coração, que é o mais importante, né? Mais importante do que ser o Atlético que entregou, é quem recebeu poder usufruir bem de tudo que foi enviado, né? Sem que haja desvios no caminho, sem que perca coisas no caminho. A gente viu que o Atlético enfrentou um caminhão que chegou lá, legal pra caramba. Então tomara que tudo chegue pra vocês aí e seja uma ajuda válida, tá? Desde aquele cara que doou R$1 até aquele cara que doou 100 mil, vários quilos de comida, todo mundo fez de coração e não por outro motivo, né? Enfim, é muito de coração mesmo, que a gente sabe o que é sofrer, viu? O atleticano, ele conviveu com o sofrimento a vida toda, então ele sabe o que é isso. Fechou? Tamo junto, então, muito obrigado. Se você ficou até aqui, eu peço que você dê essa moral pra gente, compartilhe esse nosso bate-papo, esse podcast com todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal, que sua inscrição é muito importante, é o que dá liga, é o que faz o nosso trabalho crescer a cada dia. E principalmente, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal aqui no podcast GR. Muito importante ter você aqui conosco na família Galo React, o canal do atleticano para todas as torcidas, especialmente para você. Espero que você tenha curtido esse bate-papo, esse nosso podcast. Fica ligado, nós vamos ter bastante ou muitos outros aí por vir, e com convidados, sem convidados, às vezes vai ser eu falando, às vezes vai ser com alguém falando comigo, a gente batendo, fazendo um bate-papo, enfim, nós vamos ter vários estilos de podcast nesse quadro sensacional, onde a gente só tem o fala, ouve, bate-papo, e é isso aí mesmo. Brigadão de coração e até o nosso próximo encontro, valeu, falou galera, fui!